Olá pessoal, eu estou aqui com a Jani e nós vamos apresentar para vocês um pouquinho da história, do que aconteceu com ela, de como ela veio a conhecer a terapia energética e, bom, melhor mesmo é ouvir dela. Jani, como você estava antes de conhecer a terapia energética? Bem, eu tinha uma grande dificuldade de dormir, minha mente não parava e foram isso por anos, muitos anos, né? Eu já até procurei vários médicos, eles passaram remédios para mim, para dizer que ia curar, né? Só que não curou, a coisa ia só agravando. Eu cheguei a entrar em depressão por muito tempo, síndrome do pânico, fiquei afastada do serviço, né? Tomava 4 tipos de medicamento. Minha mente estava tão cansada que eu não conseguia assim, assimilar o que eu poderia fazer para me ajudar. Foi aí que eu reencontrei com a Tânia, né? A gente foi na igreja, eu fui na igreja e ela me convidou para poder sentar com ela para assistir o culto. Falei, Tânia, então a gente vai sentar na fila do meio, porque eu não posso girar o meu pescoço, não consigo. Era dores por todo o corpo. E convidei ela para conhecer o trabalho no Instituto, né? E aí, como foi a sua experiência com a terapia energética? Na verdade, ela conversou isso comigo no sábado. Eu tinha muitas dores no corpo, as dores eram insuportáveis. Todo o meu corpo doía, minha musculatura, minhas articulações. Então você tinha assim uma ausência de sensibilidade nos membros do corpo, ou seja, nos braços, nas mãos. Sentia como era dormente, como se eles fossem muito pesados, eu não dava conta de erguê-los, né? Era assim que funcionava a minha mente. Eu observei se eu gosto muito de coisa natural, né? Eu já estava voltada para alimentação natural. E o que eu vi no tratamento lá? Ela manipulou o meu corpo de uma forma que, na verdade, na primeira vez que eu fui lá para poder fazer a consulta, eu estava tão ruim que ela falou assim, eu preciso internar você. Você vai ficar um dia aqui comigo. E eu fiquei internada com ela. E ela fez um tratamento, manipulou meu corpo, assim, de uma forma, sem droga nenhuma, só utilizando as técnicas naturais, né? Manipulou de uma forma que nesse primeiro dia, eu me senti assim, comecei assim a respirar, comecei parece que a viver novamente. Na verdade foi essa. E aí quando foi o segundo dia, terceiro dia, eu parecia que era outra pessoa. Eu falei, meu Deus, eu comecei a respirar, porque antes eu respirava e não sentia a vida entrando dentro de mim. E aí depois da terceira sessão, eu comecei a respirar e sentir a vida dentro de mim. Há anos que eu não sorria, assim, sabe? Aquele sorriso vindo de dentro, a alegria. Espontâneo, um sorriso assim de alegria dentro do coração. Eu tinha uma tristeza grande, eu não entendi o quê, mas acho que era por causa das dores, que eu tinha muitas dores, muitas vezes. Então, a partir dessa terceira, na quinta sessão, então, eu cheguei, eu falei assim, meu Deus. No outro dia, eu falei, meu Deus, eu dormi à noite. Pela primeira vez em muitos anos, eu consegui dormir à noite. Isso foi assim, um descanso. Aí a minha mente começou a descansar, né? E hoje, se você tivesse que descrever assim a sua vida hoje, você se sente livre, você se sente bem? Como que você se sente? Você não teve resultado? O que você tem a dizer? Eu fui em vários médicos, eu tomei vários remédios e ela me tratou de uma forma tão assim, tão natural, tão assim, tão assertiva. E assim, eu dou graças a Deus por ter posto a Tânia na minha vida, porque eu comecei a viver novamente, porque eu não me sentia viva. E eu só fui notar isso, que eu não vivia, depois que começou o tratamento, depois da quinta sessão. Porque, na verdade, o estado que você estava não foi uma coisa que aconteceu assim instantaneamente. Foi ao longo do tempo que você começou a entristecer, era uma dor aqui, outra ali, depois isso começou a agravar mais, não é isso? É uma questão também, sabe? Eu trabalhei direto no acidente radioativo do Césio. E isso me acarretou as minhas, como eu posso dizer, as patologias que eu fui acometida, elas começaram assim, mais ou menos, acho que uns 6 meses depois desse acidente lá do Césio, porque eu trabalhei na frente de serviço e foi contaminada. Depois eu fiz o exame, foi confirmada, foi contaminada com contaminação de 1º grau. Então, assim, isso acarretou, assim, graças a Deus mesmo, eu não tive câncer, como muitas das minhas colegas de trabalho tiveram. Eu sou policial, né? Assim, porém, a contaminação em 1º grau, ela afeta muito as partes moles, a musculatura. Por que eu não consigo dar aquelas gargalhadas? Meus filhos perguntaram pra mim, mãe, por que você não sorri? Mas eu sorria, só que não era aquela gargalhada, sabe aquela gargalhada gostosa, livre, que você tá lavando o ser? Eu não conseguia fazer isso. Hoje eu já consigo dar umas gargalhadinhas e é bom demais. Assim, minha vida hoje mudou, Tânia. Mudou assim, eu posso dizer que 90%. Mas assim, eu dou graças a Deus por você, pela Tânia, por estar entrando na minha vida, que foi um presente de Deus mesmo. Algumas pessoas chegam e me perguntam como que eu recuperei tanto assim, eu não tomo nenhum tipo de remédio, nenhum tipo. Isso me dá prazer. Hoje eu sinto melhor,
melhor quando eu vou na natureza. Antes eu ia no campo, eu não sentia. Hoje eu vejo a beleza das flores, né, das matas, dos pássaros cantando, eu consigo ouvir e distinguir isso, e isso me traz alegria. Então sua vida mudou. Muito, muito. A minha mente está tranquila, mais tranquila. Minha voz é mais tranquila. E eu procuro caminhar mais tranquilamente na vida. E eu cheguei lá muito tranquila. Eu pensava que para mim não tinha solução. Mas tem solução. Tem gente capacitada que consegue fazer isso para você. Tá? Você indicaria tratamento? Eu não indicaria. Eu indico. Todo mundo, quando eu percebo que uma pessoa está sofrendo, eu sei o que eu passei. Eu sei o sofrimento que eu passei. E eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Então, assim, o que eu posso, quando eu percebo uma pessoa assim, vai lá na Tânia, que ela tem condições de ajudar, né? Aí a pessoa fala, não, mas esse negócio não é certo. Eu falei, menina, vai lá. É um tratamento natural. Tem nada a ver com religião, tem nada a ver com misticismo. É um tratamento natural. E as pessoas vão, tratam e voltam e dizem, o que é aquilo? Pensa que é milagre, gente, não é milagre. É saber que eu trouxe aí esse presente maravilhoso, né? Com esse testemunho muito bonito. E agradeço a você que está assistindo o vídeo. E até a nossa próxima testemunha. Um abraço, tchau!